Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Perguntando Nicole. E no episódio de hoje, eu quero falar sobre... Sabe aquele momento em que você olha a vida de todo mundo e você vê que a vida de todo mundo tá andando? E que a vida de todo mundo tá indo e aí você para e se questiona e fala: nossa, será que a minha vida não vai acontecer isso? Né? Todo mundo tá vencendo, menos eu. Mas será mesmo? Eu caí nesse buraco esses dias, falando com você enquanto eu vou fazendo meu café da manhã. Caí nesse buraco esses dias de tipo, nossa, olha, a vida da minha amiga tá assim. Olha, a vida do meu amigo tá desse jeito. Minhas bestes do trabalho estão fazendo isso, isso e isso. Olha, não sei quem tá fazendo sei lá o quê. Blá, 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 blá. Aí, gente, eu me toquei, vou colocar água na minha xícara. Eu me toquei de um ponto. Ninguém tá sabendo o que tá acontecendo na minha vida. E por que é tão fácil pra mim comparar a minha vida com a vida dos outros? Achar que eu não tô ganhando. Isso também é muito interessante, porque é um ponto de chegada diferente. Gente, o ponto de chegada que essa galera tá chegando, eu não setei, sabe? Eu não escolhi o ponto de chegada em que essas pessoas estão chegando. Eu não escolhi chegar onde essas pessoas chegam. Então, por que do nada isso virou um incômodo? Por que isso do nada tá me incomodando? Por que isso virou uma questão? Porque parece que a minha vida não estava sem movimento, sendo que a minha vida está dando 360 e ninguém tá sabendo. Porque eu exerci meu direito de caladas também vencem. E assim, cara, tipo, às vezes eu paro e penso, nossa, eu devia estar compartilhando mais, né, o que tá acontecendo, assim. Mas pra quem e por quê? Sabe? Eventualmente, uma coisa ou outra, eu acabo... Vou até dar o pause aqui pra não atrapalhar vocês. Eu acabo compartilhando com os meus amigos e falando, ó, tal coisa e tal coisa, não sei o que, não sei o que. Mas, no macro... Não, a galera sabe que tá acontecendo no macro. No micro, que é onde as grandes mudanças estão acontecendo e os grandes impactos, ninguém tá sabendo. E aí, por que isso me pegou e às vezes ainda me pega? Nossa, só um minutinho, gente. Voltei. Porque é muito fácil olhar pra qualquer pessoa e pensar assim, olha, tá... fulano tá fazendo isso. Tipo assim, vou citar um exemplo. Conheço uma pessoa que tá fazendo o segundo estágio em medicina, né? Aí eu já fico, nossa, tá fazendo o segundo estágio de medicina, nem terminei a faculdade. Claro que não, porra! Sabe? Eu sou mais nova que essa pessoa. Eu sou... não faço medicina, não quero fazer, não faço questão. Sabe? Aí quando eu vejo, eu fico, nossa, fulano já tá com a vida montada. Tá, você comparou a sua idade? Você comparou a sua perspectiva de vida? Você comparou com métricas sérias? Gente, nem com gente que tem mais ou menos a mesma rotina que a gente e oportunidade dá pra gente comparar. Porque mesmo assim, tipo, as vontades, empenho, tudo é diferente. Mas eu parei pra analisar isso, daí eu pensar, falei assim, cara, minha vida, ai, olha, sabe, as coisas não acontecem, não sei o quê. Gente, se eu parar pra conversar com vocês 5 minutinhos, fazer uma retrospectiva do que aconteceu, eu não preciso nem fazer. Agora é julho. Eu não preciso fazer nenhuma retrospectiva de 7 meses. Se eu fizer a retrospectiva dos últimos 2 meses, vocês vão sentar comigo e vão falar assim, nossa, querida, hein? Viveu, como a vida dela se movimenta. E pra mim, na verdade, esse sentimento do, nossa, por que todo mundo tá ganhando menos eu? É um sentimento do tipo, a vida das outras pessoas está tendo movimento e a minha não. Venham passar um dia na minha vida comigo. Minha vida não tá parada. É só porque o meu movimento tá sendo conhecido, sabe? Tá sendo mapeado.
Então, isso é uma coisa para se ter em mente quando a gente vai achar que, claro, que às vezes pode estar acontecendo de realmente você não estar vencendo. Aí, né, a gente precisa ver o porquê, ver como resolver. Mas, no geral, o meu buraco, onde eu estava caindo todas as vezes, era de eu estou me comparando com pessoas que não têm uma rotina igual a minha, não têm uma vida igual a minha, estão fazendo coisas completamente diferentes. É só porque eu queria estar ali junto. E eu entendi isso, sabe? Como eu mudei de faculdade, acabou que eu perdi contato direto com alguns dos meus amigos, né? Acabou que, né, fiquei eu e minha grandíssima best mais próxima, né? E aí eu acabei me afastando do resto da galera. E aí eu reencontrei a galera em uma situação e a gente teve um momento de sentar e fofocar, só grandes atualizações. E aí, ouvindo isso, tipo, deu pra dar uma grande atualizada sobre a vida de todo mundo e as nossas. E aí eu parei e fiquei pensando, falei, nossa, a vida dos outros tá com tanto movimento. Só que aí, eu pensando nisso, né, vamos lembrar, chegou uma outra amiga minha, falou assim, nossa, quanto tempo, né? Eu falei, pois então, quais são as novidades? Aí ela me olhou e falou assim, você que tem. E quando eu fiz o movimento de ir embora da onde eu estava, eu não tinha me tocado que, querendo ou não, eu tive uma vida de sair dali, de me movimentar, de ir atrás de coisas melhores ou então de outras coisas. E quando eu fiz esse movimento, ninguém sabia. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Um minutinho. E sabe por que eu tava quieta? Tudo que eu fiz em silêncio. Eu sofri em silêncio. Eu venci em silêncio. Eu caminhei muito em silêncio. Muito, assim. Com uma ou outra pessoa vendo, assim, minimamente o que estava acontecendo. Mas, assim... E aí eu cheguei onde eu cheguei, até agora, quieta. E isso é uma coisa, eu queria ter mais gente pra compartilhar, sabe? Só que, por mais narcisista e egocêntrica que eu seja, narcisista não, minha psicóloga mesmo disse, mas egocêntrica que eu seja, eu não consigo. Porque eu chego e falo assim, olha, tá acontecendo tal coisa na minha vida. Eu já vou pensar que as pessoas vão olhar pra mim e vão falar, nossa, você achou, hein? Porque eu me acho, gente, mesmo, né? Se as pessoas falarem, não tem problema. Só não quero que me critiquem, por favor. Mas... enquanto eu pensava nisso, eu entendi que, cara, a vida das pessoas também tem que continuar, sabe? Não é justo que a minha vida ande, que a minha vida aconteça as coisas, e a vida dos outros não. E quando eu olho isso, é entender que a vida dos outros vai tomar um rumo e vai acontecer coisas diferentes da minha. Porque não tem como eu esperar que a minha vida tenha um rumo igual da das pessoas que estão comigo. Porque, primeiro, somos pessoas diferentes, né? Temos vontades diferentes, gostos diferentes. Mas também entender que a trajetória que eu vou tomar pra mim é minha. E que eu vou ter que me movimentar. E toda vez que eu me movimento, eu tenho a ciência de que eu abdico de situações e pessoas para que caibam novas situações na minha vida. Tanto que quando meu relacionamento acabou, né? Vou voltar nessa pauta porque meu relacionamento acabou e logo eu já consegui o meu atual emprego. E se eu preciso que algo acabe para que eu tenha o que eu quero, tá tudo bem. Mas, novamente, eu vou ficar em silêncio. Sabe? Eu vou sofrer em silêncio, vou me curar em silêncio. E aí, eu tava conversando com uma amiga minha sobre aquele se curar em voz alta, porque o silêncio quase me levou.
Não tive essa situação de silêncio quase me levar, tá? Já pra deixar bem claro. Mas eu sofri por tanto tempo em silêncio que quando eu venci, eu quis continuar quieta. Porque enquanto eu comemorava de certa forma, ou então vivia aquilo em silêncio, as feridas que foram abertas durante todo o sofrimento foram cobertas, foram fechadas, foram cicatrizadas. E quando eu gravei o episódio do entender, ter a visão de todo o processo é importante, hoje eu olho pra trás e vejo que tudo que eu passei, não que teve um propósito, mas eu precisava ter passado tudo que eu passei, vivido tudo que eu vivi, pra eu conseguir chegar até aqui hoje, depois de tudo ter aprendido tanto, sabe? O último episódio da primeira temporada é sobre ninguém muda em tanto tempo, mas eu mudei. E eu mudei muito. Não só fisicamente, como mentalmente, de comportamento. Eu ainda sou a mesma pessoa. Mas eu sou tipo o jogo base do The Sims com muitos outros pacotinhos. Foram adicionados muitos outros pacotinhos, sabe? Muito mais repertório de vida, muito mais insights, muito mais características boas e ruins, sabe? Isso me faz tornar quem eu sou hoje. Melhor pra mim e pros outros. E é isso, gente. Beijocas.